Fala galera, vamos para mais um vídeo do canal, nosso querido canal Malhando Cérebro. Vamos para a nossa malhação dos nossos neurônios nessa corrida louca pelo conhecimento. E hoje nós vamos gravar mais um vídeo para a nossa playlist de controle de qualidade. Se você ainda não viu um vídeo no nosso canal, já tem vídeo sobre o que é o controle de qualidade, controle, garantia e gestão da qualidade. A partir de agora nós vamos começar a entrar em alguns testes que é feito no controle de qualidade. O primeiro teste que eu vou falar vai ser a CCD, mas não se confunda, isso não é nada relacionado a DVD, não é nada relacionado a CD, disco, não, é CCD, cromatografia de camada delgada. Isso, aí a gente usa a abreviação de CCD. Antes de eu entrar em si no que é a CCD, eu quero falar sobre o termo da química chamado de adsorver. O que é adsorver? Você já ouviu falar absorver ou adsorver, esses termos? Adsorver é o mesmo que absorver, mas quando se fala em parâmetros químicos. Sim, quando se fala em parâmetros, aspectos químicos, o absorver é adsorver. Sabe quando a gente fala em fixação de moléculas, partículas, nós temos uma amostra e você quer dar um jeito de fixar a molécula fixar um dos componentes de algum tipo de amostra em algum outro componente químico, esse outro componente químico ele tem que adsorver essa molécula e fixar ela para alguma finalidade. Então, antes de mais nada, eu quero deixar esse conceito claro. Adsorver é como se fosse absorver em parâmetros químicos. É fixação de moléculas químicas sobre um outro componente. Eu quero falar também de adsorvente. Aí nós temos o adsorver e o adsorvente. O adsorvente é uma molécula química já específica para fixar partículas de uma molécula, de uma pertencente amostra para alguma finalidade em algum teste. Então eu já queria deixar claro esse conceito, adsorver e adsorvente. A CCD, a cromatografia de camada delgada, é um teste de identificação. Sim, quando você quer identificar algo, seja identificar uma impureza em uma amostra, ou então identificar um ativo de um medicamento, ou seja, acompanhar uma progressão de uma reação química, ou você quer identificar uma partícula tal, um lipídio tal, uma molécula tal, eu quero identificar se isso está presente aqui. Nós usamos a CCD. É claro que ela não é o único tipo de identificação. Nós temos o HPLC, nós temos o CG, são meios de identificação mais complexos ainda. Mas nesse início desse vídeo eu quero falar sobre a CCD inicialmente. Segundo a Farmacopeia Sexta Edição Brasileira, a CCD ela consiste na preparação de um sistema cromatográfico que permite a identificação de um ativo, de uma molécula em si, a partir de que se tem uma fase estacionária e uma fase móvel, e essa fase móvel viabilize na amostra aplicada a separação das partículas daquela amostra e, consequentemente, uma migração diferencial das duas para que se permite identificar o que a farmacopeia pede para identificar naquele determinado produto. Sim, a CCD ela é uma identificação, mas essa identificação ela se dá a partir da separação dos compostos de uma amostra. Vamos pegar um medicamento aqui. Nós temos o Codex, que tem dois ativos. O Codex é um medicamento comprimido, um analgésico, que ele tem dois ativos. Ele tem o paracetamol e o fosfato de codeína. Nele faz o que? CCD, cromatografia de camada delgada. Na farmacopeia pede para identificar se naquele comprimido tem esses dois ativos, se tem o paracetamol e se tem o fosfato de codeína. Então a gente tem que preparar tudo para realizar esse teste. O que é que vai acontecer? Depois de aplicar o paracetamol, o fosfato de codeína e o padrão de paracetamol, o padrão de fosfato de codeína e as amostras, a fase móvel vai passar em cima, vai separar esses componentes. Vai separar os componentes por afinidade, por polaridade e vai permitir migrações diferentes. Algumas substâncias vão migrar
menos na placa e outros vão migrar mais na placa. E a partir disso vai ser possível identificar o paracetamol e o fosfato de codeína no teste, dizer realmente aqui tem paracetamol e fosfato de codeína. Mas para começar a CCD, primeiro nós precisamos falar da fase estacionária. Estacionária vem de algo que é parado, algo que não se mexe. Então, na fase estacionária, nós temos a placa de plástico ou papel de alumínio, aonde a gente aplica o padrão e a amostra, o padrão do teste e as amostras que foram preparadas, a gente aplica, e junto com a cuba de vidro, que a gente aplica e coloca a placa dentro da cuba de vidro e deixa outra solução chamada fase móvel correr, que eu vou falar já já. Então, primeiro, a fase estacionária, que é a fase parada. É aquilo que a gente vai aplicar a amostra e os padrões e vai deixar correr, e aonde a gente também vai revelar o resultado do teste, no controle de qualidade. E nós precisamos de uma solução chamada fase móvel. A fase móvel é uma mistura de reagentes ou solventes específicos para o que se quer identificar. Por exemplo, nós queremos, no Codex, nós temos o fosfato de codeína e o paracetamol. A fase móvel dele vai ser específica para identificar o paracetamol e o fosfato de codeína, a partir das afinidades por polaridade, o que é mais polar e o que é apolar. A partir dessas diferentes afinidades vai ser possível a separação dos componentes das amostras e migrações diferentes na placa e identificação do que se quer identificar posteriormente. Nós temos também na CCD do estadinho, a fase móvel dela é 80 ml de etetílico e 2 ml de dietilamina. Por que etetílico e dietilamina? Porque são dois reagentes específicos para identificar a loratadina, que é o ativo do estadinho. Então a fase móvel ela já é criada pensada nisso. A fase móvel é a solução que vai se movimentar sobre a placa. A fase estacionária vai arrastar os ativos que forem mais polares e posteriormente vai ter uma identificação. Na placa de CCD ela tem 20 centímetros mais ou menos e ela tem um adsorvente. Lembra do conceito que eu falei no início, o adsorvente? O adsorvente é uma outra substância química chamada sílica gel. Essa sílica gel é porosa e ela meio que quando a gente aplica um pouco da amostra do padrão, essa sílica ela fixa as moléculas da amostra, as diferentes moléculas da amostra que não tem só um ativo que a gente quer identificar ali. E quanto menor a partícula for, melhor vai ser a eficiência da sílica no processo de identificação. Geralmente, quando a gente vai aplicar o padrão e a amostra na placa, é na unidade de microlitros. 2 microlitros, 5 microlitros, porque quanto menor for o tamanho da partícula, melhor vai ser a eficiência da sílica em adsorver a molécula e melhor vai ser o processo de identificação quando a fase móvel passar. Então, esse é o processo em si. E a gente também precisa da placa de alumínio, a fase estacionária, e junto com a cuba que compõe a fase estacionária, nós precisamos da solução fase móvel, que é a solução que vai se arrastar sobre a placa para poder arrastar os ativos e identificar o que quer se identificar. E nós precisamos de um padrão de referência. O padrão de referência é uma substância pura, altamente caracterizada, que serve com as finalidades de identificar, testar a pureza e identificar e testar a pureza de todo produto farmacêutico. Então, quando a gente fala em controle de qualidade de uma indústria farmacêutica, nós estamos falando muito de padrões de referência, que tem um primário, tem um secundário, mas aí vai caber para outro vídeo sobre padrão. Então, o princípio da CCD é esse. A gente precisa de uma fase móvel, precisa de uma fase estacionária, precisa preparar o padrão, que vai ter um balão específico, vai ter um diluente específico, precisa preparar a amostra, que vai ter uma quantidade de comprimidos ou uma injeção de solução do medicamento e ser especificada para poder preparar a amostra. A gente prepara tanto o padrão amostra com base nas literaturas de apoio, os métodos de análise. Eles vão dizer, faça isso,
pese 5 miligramas, prepare o diluente, a fase móvel vai ter éter etílico, vai ter água, vai ter tolueno, vai ter clorofórmio. É ele quem vai dizer e você vai seguir o método de análise, a literatura de apoio. E a partir quando você prepara o padrão e a amostra e preparou a fase móvel, você vai pegar a placa que tem 20 centímetros mais ou menos. Os métodos geralmente pedem para fazer a aplicação do padrão e da amostra e deixar a fase móvel correr sobre a placa por 3/4 da placa. 3/4 da placa de uma placa de 20 centímetros é 15 centímetros. O que você vai fazer? Você vai pegar a placa, você vai pegar uma régua, você vai medir 2 centímetros para a quantidade de padrões de ativos que você tem que identificar, que é diretamente proporcional à quantidade de padrões que você vai precisar preparar. E você vai marcar 2 centímetros o local de aplicação do padrão e o local de aplicação da amostra, que a quantidade de amostra a ser preparada vai depender da quantidade de lotes. Se você tem 8 lotes, você vai preparar 8 amostras diferentes para cada lote. Você tem 5 lotes diferentes, você vai preparar 5 amostras para cada lote diferente. E para cada quantidade de amostra que você tiver e padrões que você tiver que fazer, você vai marcar um ponto na placa com a medida de 2 centímetros para cada um deles. Ali é o que nós chamamos de volume morto. É onde você vai fazer a aplicação dos padrões e das amostras. E você não vai contar a fase móvel a partir do volume morto. Você vai contar a fase móvel acima do volume morto. Em cima da placa você vai marcar 17 centímetros de um lado e de outro lado da placa e vai passar uma linha horizontal. Por quê? Você não pode deixar a fase móvel subir acima dessa linha. Porque se você deixar a fase móvel subir acima dessa linha, vai afogar a placa. No, God! E vai botar o teste e vai comprometer o resultado do teste, a visualização do teste. E aí você vai aplicar os padrões e as amostras no volume morto, nos 2 centímetros, vai pegar a placa já com a amostra preparada, com o padrão preparado, porque não tem como eu identificar na CCD se realmente tem paracetamol, se realmente tem fosfato de codeína, se realmente tem loratadina, se eu não tiver um padrão. Para eu saber ali, o padrão é a minha referência, é o que eu vou saber. Se as amostras estiverem iguais ao padrão, eu sei que realmente ali tem paracetamol, ali tem loratadina, ali tem fosfato de codeína, então eu preciso de um padrão. Então você aplicou os padrões e aplicou as amostras, você pega a placa e coloca dentro da cuba e deixa a fase móvel subir. A fase móvel vai subir os 15 centímetros, que é os 3/4 da placa, e após chegar na linha marcação divisória, você tira a placa, deixa ela secar por um tempo, até ela secar bem sequinha, e aí nós temos os métodos de revelação do teste. Você preparou a fase móvel, você preparou as amostras, você preparou o padrão, aplicou na sílica gel, que absorveu a molécula, a fase móvel passou em cima deles. E o que aconteceu quimicamente, se a gente for falar? O que a fase móvel passou e saiu arrastando os componentes das amostras preparadas. O que era polar foi atraído pela sílica gel. Por quê? A sílica gel é muito polar. Então, por afinidade de polaridade, ela vai atrair as moléculas polares. As moléculas que forem menos polares não vão ser atraídas pela sílica gel. Elas vão ser atraídas pela fase móvel, que geralmente é polar. E a fase móvel vai arrastar eles numa distância maior da placa. Já as moléculas polares da amostra que foram atraídas pela sílica gel, elas não vão percorrer uma distância muito longa na placa, porque elas vão ser absorvidas pela sílica gel. Então, a amostra inicial que você aplicou do padrão e das amostras vão ter várias marcações na placa da aplicação original que você fez ali na placa inicial. Então você entendeu o princípio da CCD? Você prepara um padrão, você prepara a amostra, você prepara a fase móvel arrasta os ativos, o que é polar vai ficar dissolvido na sílica gel, o que é menos polar vai ser arrastado pela fase móvel, vai separar os componentes daquela amostra. E aí vai se identificar o que a farmacopeia pede para identificar. E aí depois que você deixa a fase correr e seca a placa, aí você vai para os métodos de revelação. Nós temos a radiação UV, a luz UV,
que num comprimento determinado, um comprimento de onda específico, você consegue visualizar as manchas do padrão e da amostra. As especificações geralmente falam assim: a amostra, para passar o teste, as manchas obtidas com a solução amostra devem corresponder à mancha obtida com a solução padrão. Como é que você vai saber se o seu tá dentro ou se tem qualidade ou não? Se as manchas obtidas com a sua amostra forem iguais à do padrão em cor, tamanho e posição. Se passar nessa especificação, a CCD passa no teste. E a CCD é basicamente isso. Ela é um processo de identificação onde você prepara um padrão, prepara uma amostra e a partir da passagem da fase móvel, que é a solução, sobre a fase estacionária, que é a placa, que é onde está aplicado o padrão e a amostra, ele separa os componentes daquela amostra e aí o que for mais polar é adsorvido na sílica gel. Se fixa na sílica gel, não corre uma distância muito longa na placa. O que é menos polar se é arrastado por uma distância maior pela fase móvel. E, logicamente, as manchas são formadas ao longo da placa. Ao longo da placa, são as manchas de identificação da amostra padrão são formadas ao longo da placa a partir da ação da fase móvel. A partir dessa que separou os componentes da amostra, depois que você separou os componentes da amostra pela afinidade de polaridade, você identifica o que você quer e o que não tem interesse. De acordo com o que a farmacopeia pede para se identificar naquele medicamento, não é identificado. Então, e aí você revela o resultado do teste ou na radiação UV ou no preparo de uma solução reveladora. Você prepara a solução reveladora, bota a placa, depois que a fase móvel correr, você xiringa aquela solução reveladora e as manchas aparecem. Sendo que alguns métodos, às vezes, pedem para você pegar a placa, botar na estufa de aquecimento, deixar por 15 minutos mais ou menos, você tira ela, você bota no suporte, você aplica e as manchas aparecem. Mas basicamente isso, a CCD, a cromatografia de camada delgada, é um teste de identificação de ativos de medicamentos ou de impurezas, ou de progressão de reação química, que a partir de um preparo de um padrão e de uma amostra que vão ser aplicadas sobre o papel de alumínio, ou uma placa de plástico, que é a fase estacionária, você aplica em microlitros, porque quanto menor a partícula, maior a eficiência da sílica gel para absorver os componentes. Quando a fase móvel passar em cima dos componentes daquela amostra, o que é mais polar é atraído pela sílica gel, o que é menos polar, mais para polar, é dissolvido na fase móvel. O que é polar vai percorrer uma distância menor sobre a placa, o que é mais apolar percorre uma distância maior. Separou esses componentes, você consegue identificar o que a farmacopeia pede para identificar naquele medicamento. É um processo de identificação a partir das separações dos componentes daquela amostra daquele medicamento que você preparou. E assim você identifica no final e você consegue provar perante todos que realmente naquele paracetamol tem paracetamol, realmente naquele estadinho tem loratadina, realmente naquela pomada tem um determinado ativo, você consegue provar que tem. É um teste de identificação, um teste de progressão de reação química, um teste de identificar a impureza, e a partir de uma fase móvel, um padrão e uma amostra, e separação dos componentes dessa amostra, você consegue visualizar o ativo do medicamento e ver se ele está de acordo com o padrão. Se ele estiver de acordo com o padrão, o teste passa. É assim que funciona a cromatografia de camada delgada no controle de qualidade, nessa primeira videoaula. E eu agradeço a vocês pelo tempo que você assistiu esse vídeo. E é basicamente isso, é um teste de identificação a partir da separação dos componentes da amostra por afinidade e polaridade. E até a próxima. O próximo vídeo nós vamos falar de outros testes, determinação de peso, determinação de volume, e outros testes por aí. E vem com a gente se você quiser aumentar mais os seus conhecimentos sobre o controle de qualidade. Lembra, não é só farmacêutico que atua nesse ramo. Vários outros profissionais atuam, como químicos, biólogos na parte de microbiologia. E se você quer embarcar nesse mundo da química, do controle de qualidade, vem com a gente. Fui!